Olá, investidores. Confesso que estava um pouco ansioso para gravar esse conteúdo, porque quase 2 anos a gente não via todos os nossos fundos aqui anunciando pagamento. E dessa vez, vocês sabem, a gente até recebeu, o Tord pagou meio centavo, mas pagou, e para fins de conteúdo, para que a gente possa abordar um pouco do que a gente vive dessa estratégia de longo prazo. E antes eu preciso falar que eu me sinto como aquele pai que vê todos os filhos reunidos na mesa do jantar, ó. Olha só, todo mundo aqui, entre que já pagaram e os que vão fazer o pagamento amanhã, daqui 3 dias, daqui 6 dias, no caso do Betal. Veja bem, Tord, isso aqui não é conteúdo recomendado, tá? Não é uma recomendação de conteúdo, na verdade. Isso aqui é um material informativo para você entrar um pouco dentro da cabeça de um investidor de longo prazo que tem uma meta de ter renda passiva robusta, para custear todos os seus custos de vida e ainda sobrar para reinvestir. Então, o horizonte de investimento aqui é de longo prazo. O Tord é um caso a ser estudado porque quem entrou nele entrou sabendo que era altíssimo risco. E aqui você tem um perfil de investidor que pode colocar 80% num tipo de ativo assim, de altíssimo risco, porque o cara está querendo um retorno, e aí você tem que saber se vai ter o retorno mesmo. No caso do Tord, era altíssimo risco, mas o retorno não estava tão garantido, até porque dependia de questões macroeconômicas. Trabalhar com multipropriedade, as famílias têm que estar tendo uma renda aí boa, As coisas, os preços, a renda tem que acompanhar essa crescente dos preços, para depois você se dar o luxo de ter uma multipropriedade aí num parque aquático, enfim, que é o caso do Tord, que ele comercializa, E aí, pessoal, com a venda desses empreendimentos, o lucro iria entrar nas contas do Tord e ele ia repassar isso para os cotistas. Só que veio a questão da taxa Selic, as altas, sucessivas altas. Veio o problema da Gramado Parques. Quem não entende essa questão da alta da Selic é que ela reajusta todo o contrato. Pensa, você assina um contrato, 2% a Selic, 4%, e ela vai a 15%. E os preços, de um modo geral, sobem. E o seu salário não sobe, e aí você se vê apertado. É dentro desse contexto, tá? Então, com o objetivo de longo prazo, o que acontece? Eu não gosto de vender nada da minha carteira. E nas exceções de venda eu tenho que estar bem convencido que aquela decisão é a mais certa. E para eu estar convencido disso, demanda um certo tempo para você bater o martelo. Então você tem que se conhecer o suficiente para saber, olha, estou analisando o cenário de vários ângulos e a decisão é vender o ativo. No caso do Tord, como a exposição nele é pequena, o impacto que ele dá na carteira é pequeno. Então, optei por deixar para reafirmar a postura de investidor de longo prazo, de não ter que vender porque caiu. Não, tá tudo certo. O que eu fiz foi reforçar bases sólidas na carteira. E aí a gente tem uma boa posição em Banco do Brasil, uma boa posição em Bradesco, boa posição em fundos imobiliários como o HGLG, o MX, e uma diversificação muito boa da carteira. Então, tudo isso é o alicerce que, mesmo tendo alguns erros, os acertos superam os erros e você tem sustentabilidade para continuar a caminhada. Então, você não é compelido a vender para tampar um prejuízo, para minimizar um prejuízo. Não, você tem tempo para ver a coisa acontecer. E quem sabe, num horizonte aí mais próximo, as coisas na economia não melhorem, e aí quem está aproveitando as oportunidades agora vão falar, valeu a pena, Acumulei bastante e estou recebendo um bom dividendo. Porque aqui o que a gente tem desempenhado da estratégia é isso, acumular boas oportunidades para receber dividendo e continuar reinvestindo os dividendos e aportando
para chegar naquela renda passiva robusta que vai pagar todos os custos de vida. Mas enquanto isso a gente tem caminhado, aprendendo, evoluindo, e tudo isso faz parte desse processo. As coisas não acontecem do dia para a noite com ninguém. Então, acompanhe a nossa trajetória, acompanhe os nossos conteúdos e que eles façam parte aí do seu crescimento, que eles permitam você abrir a mentalidade para desenvolver uma carteira de investimento de longo prazo, com uma estratégia de longo prazo, com foco na renda passiva. Treinamento Médico Finanças, educação financeira simples e transparente com a pele em jogo.